Boa tarde, está no ar o seu Bola na Rede, um programa feito especialmente para você. Aqui a gente fala de culinária, de beleza, de moda e até de futebol, com muita informação, comentários e descontração. Chegou o dia, a estreia de Ancelotti à frente da seleção brasileira contra o Equador. No Atlético, apesar da necessidade de reforços, pode pintar saída de jogador. E o Cruzeiro de volta aos treinos. Relatório divulgado sobre dívidas de Atlético e Cruzeiro. Preocupa! Tudo isso e muito mais com os nossos comentaristas. Vem pra cá, vem com a gente, participe e mande sua mensagem. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV no canal 513, na Valinete no canal 159. E lembrando, galera, o Bola na Rede está ao vivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, na Rádio América FM 107,1 e na TV Horizonte. Aqui, aquele abraço a você, ouvinte da Rádio América, que está com a gente, seja dentro de casa, no carro ou no trabalho. Muito obrigado pela sua companhia e carona no Uber, no táxi, no caminhão, no ônibus, no carro particular, caminhando pelas ruas e levando a gente ao seu lado. Obrigado também a você, telespectador da TV Horizonte. Nosso programa também está ao vivo no YouTube. Você pode acompanhar por lá, youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, que é esse número você tem que deixar anotadinho, guardado no seu celular. Ele vale ouro, ele vale brindes. 99680-2910. Chegou o dia, era Ancelotti. Eu entendo que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque é uma mudança drástica e ele não tem varinha mágica para bater e a seleção começar a jogar bola de um dia para o outro com muita qualidade. É um processo de adaptação, dele implantar a filosofia dele. Então, mesmo a seleção sendo algo que se distanciou do torcedor por mil motivos, inclusive até conduta, não dentro de campo, porque para mim ele é sensacional dentro de campo, mas posturas às vezes do Neymar fora de campo, tem umas coisinhas dentro de campo também que não dá para engolir não. E essa geração não inspirou, não conseguiu gerar representatividade para o povo brasileiro. Mas que seja um início de uma mudança que, para mim, precisa ser muito mais profunda junto a uma CBF que não quer mudar nada, para que o brasileiro possa ter novamente orgulho da seleção brasileira. E hoje recebendo aqui um convidado especial, amigo, o homem do Primeiras Esportivas da Rede Minas. Ele é repórter da Rede Minas, é apresentador, dá show por lá, vai levar um abraço também para o André Cristino, estarei ao lado dele no domingo, então seja muito bem-vindo, Pedro Rocha, você que já foi aqui da casa por tanto tempo, que alegria te receber. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Brasil, um abraço a todo mundo ligado aqui na TV Horizonte, na Rádio América também, agora bem bacana também o programa no rádio, muito legal. Um abraço para o Guido que está com a gente. Prazer. E uma honra estar com você, convite seu não é nem convite, é convocação mesmo. Estou ansioso para ver essa seleção do Ancelotti e um detalhe importante. Agora os jogadores olham de baixo para cima, não é aquela coisa de técnico levantar dedinho para entrar em rodinha de bater pênalti, não. Ele tem autoridade, acho que a seleção pode render mais hoje, tem boas condições de conseguir um bom resultado contra o Equador do BK7, que é uma seleção muito boa também, está na segunda posição. Enfim, hoje promete, tomara que o Brasil consiga uma vitória. E aí, aqui com ele, o homem que também participa das transmissões do Galo, uma das vozes firmes e atuantes do Galo, Guido Jorge, ele que é filho do homem. Guido, seja muito bem-vindo. Você está achando que o Galo está meio devagar com relação aos reforços? Primeiro, um prazer, Pedro. Todo meu, abençoe. Uma honra estar aqui do seu lado. Ô Júnior, um abraço para vocês na Rádio América, que está nos assistindo agora, que vai ver depois, né? Deixe seu like, compartilha aí nas redes sociais. Boa! Rapaz, para mim não é surpresa nenhuma não, sabe, Júnior? Para mim não. A gente vê a situação financeira do Atlético, nós vamos até tocar no assunto. E fui até enfático na semana passada de informação de dentro, que a verdade é que o Atlético não poderia nem contratar. Essa é a realidade do Atlético. E ainda assim, o contexto faz com que o Atlético vá ao mercado ter que buscar a reposição de jogadores. Reposição de jogadores que saíram e não foram repostas e uma condição melhor de elenco.
E você fala das dívidas, a gente vai deixar uma parte do programa destinada a isso, dívida de Cruzeiro e de Atlético, tem muita coisa a falar. Pipocou mais uma do Notícia Apurada pelo Tempo Esportes, dizendo também que o Atlético não pagou parcela envolvendo o Natanael, ou seja, sim, mais uma dívida que o Atlético está protelando, não resolve, isso é muito ruim, a gente vai continuar falando, mas eu te pergunto, Pedro, situação também do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem uma expectativa de 3 a 4 reforços. Sim. E até agora nada, tá devagar também, a mesma pergunta que eu fiz pro Guido, faço para você. Eu até acredito, Brasil, que a situação do Cruzeiro é um pouco mais confortável, porque o Leonardo Jardim agora, que ele tem mais autonomia, é um contexto diferente. Então, como o Mato saiu, o Cruzeiro está com um time titular muito bom, ele encontrou uma forma de jogar, então o perfil dos jogadores muda. Então é natural que o Cruzeiro tenha essa demora, que seja um processo um pouco mais lento. Dinheiro a gente sabe, o Pedro Lourenço pode chegar... Mas você não acha que isso de repente já estava muita coisa encaminhada, por isso que fica a expectativa durante esse período aí? Esse período breve? Já estava quase tudo engatilhado. Eu até acho, Brasil, que o pessoal vai deixar para outra pausa, porque essa janela é de exceção. É a janela que... Como tem os times que vão jogar a Copa do Mundo de Clubes, e agora a FIFA quer que fale Copa do Mundo de Clubes, né? Não pode chamar Super Mundial, não tem que chamar de Copa do Mundo de Clubes. Então, nessa janela de exceção, o futebol brasileiro entrou por tabela, então eu acredito que o Cruzeiro não estava prevendo para agora, porque só tem um jogo. Sim, só esse Por mais jogo que tenha um período de preparação, que os jogadores vão ter férias, o Cruzeiro vai participar daquele torneio lá no Espírito Santo, tem uma janela de exceção, mas não faz muito sentido. O Atlético, sim, teve uma janela de oportunidade com o Dudu, que tinha aquela relação com o Cuca, e depois a gente pode falar, mas eu também acredito que o Atlético está demorando e muito para se movimentar no mercado, e o Guido foi muito sagaz e pertinente no que ele disse, mas em relação ao Cruzeiro, eu acho que vai ficar mais para a próxima janela, porque o Leonardo Jardim não ia fazer nada mirabolante pensando no jogo contra o Vitória. Ele pode ser líder, ele tem que dar confiança para o elenco dele, tem uma ausência, é verdade, o Christian, mas ele só vai ficar sem um jogador. O resto, ele tem toda a espinha dorsal dele. Então, eu acredito que o Cruzeiro, sim, vai fazer grandes movimentações depois que os jogadores retornarem de férias. Se tiver alguma novidade, o Pedro Lourenço já falou isso em entrevista em inauguração de loja, vai ser alguém mais para reposição, para o Cruzeiro ter mais opções. Não querem ninguém que chegue ali e quebra a estrutura do time. O perfil dos contratados do Cruzeiro mudou, eu acredito. Gente, comentários inteligentes. O homem já está até contratado, vai ter que vir agora toda semana. Agora, Guido Jorge, a gente vai falar sobre a questão das dívidas. Posso só fazer um gancho de tudo? Você pode falar o que você quiser. Abre seu coração. Você quer mandar um abraço? Não. Tá pensando, é o filho, a filha, a esposa? Eu vinha pensando no carro, refletindo sobre isso, e você perguntou aqui da seleção brasileira, e é muito interessante isso, né? Igual você colocou, não tem uma varinha mágica, né? Eu concordo com você, uma varinha mágica ela não existe, mas aí você pegando esse contexto de Cruzeiro, mudou o patamar de contratações do Cruzeiro, realmente mudou, porque, alguém esperava o Christian jogando o que está jogando? O Eduardo, o Wanderson, o Lucas Lima. O Fagner. O Fagner. Fagner que saiu do Corinthians pela porta dos fundos. E aí, o que foi isso? Isso foi um treinador. Esses mesmos jogadores nada fizeram com outro treinador. E aí a gente pega um gancho na seleção brasileira. Mas aí também vem um outro detalhe. O treinador ele consegue fazer tudo isso quando ele é bancado de forma integral. Claro. A primeira crise do elenco, você viu o que aconteceu no caso do Dudu. E aí o gancho da seleção brasileira, que você bem colocou, agora o jogador olha de baixo para cima. Será que não pode acontecer na seleção brasileira com os nomes referências são os mesmos? Com o futebol desses jogadores agora? Aguardar. Interrogação. E complementando a 10ª rodada do Brasileiro, o Botafogo venceu o Ceará e subiu na tabela, chegando à 6ª posição. Coloca aí na telinha, Botafogo 3-2 para cima do Ceará. Era um jogo que havia sido adiado, porque no Rio de Janeiro você não pode ter 2 jogos dos times da capital. E aí, com isso, esse jogo foi segurado e rolou ontem à noite. E hoje tem seleção brasileira. É isso mesmo. Vamos à provável escalação do time de Ancelotti contra o Equador em Guayaquil, às 8 da noite, horário de Brasília. Equador na 2ª posição com 23 pontos e o Brasil na 4ª com 21. Tá aqui o campinho, a seleção. Alisson, provável, Marquinhos, Alessandro, acho que não tem dúvida com relação a isso. Wanderson na direita, Alexandro. Aqui para mim essa direita ficou uma certa dúvida. Eu entendo que esse meio de campo, Casemiro e Gerson, vão ser fundamentais e Casemiro é homem de confiança do treinador. Bruno Guimarães, para mim tá tudo certo. O Estevão, que o Ancelotti está deslumbrado com ele, babando no Estevão. Aí você tem o Vini Júnior e o Richarlison, o Pombo. E aí, Pedro?
esses são os 11, não há dúvida com relação a isso? Só muda pro próximo jogo com o Rafinha, né? Sim, não, mas eu digo... Para hoje aqui. Sim, para hoje eu concordo. Acho que o Bruno Guimarães pode render muito mais com o Casimiro, porque quando ele tem menos obrigações defensivas, ele sabe jogar melhor. Então acho que o Bruno Guimarães tem boas condições de render mais. O Wanderson eu concordo plenamente com você, eu prefiro o Wesley. Acho que o Wesley é mais jogador. Não foi bem na Argentina. Quem foi bem naquele jogo contra a Argentina? Aquele jogo foi uma catástrofe. E agora também eu acho que tudo é outro trabalho. Então, outro trabalho. Faltava o Casimiro. O Guido trouxe um ponto muito interessante. Faltava alguém como o Casimiro, porque se você for pegar todos os volantes que passaram pela seleção, com Dorival, com Diniz, nenhum dá meio o Casimiro mesmo em má fase. Então o Casimiro fazia muita falta. Não era hora de ter afastado o Casimiro da seleção. É um jogador que fez muita falta. Confio no Gerson. O Alexandro, o do Lille, o Alexandro Ribeiro agora, né? Porque temos dois Alexandros. Eu tô com dúvida o que ele pode oferecer. Um jogador do Lille, mas vamos ver, né? Mais uma tentativa. Eu preferi o Beraldo. Acho que poderia ser até por jogar com o Marquinhos no PSG. Tá certo que não é titular absoluto, mas aí volta naquela eterna discussão. E aí? Jogador de time médio e pequeno da Europa tem que ser titular na seleção? Volta aquela discussão eterna. E o meio pra frente eu gostei, até o Richarlison merecia uma nova oportunidade. Sim, acho que poderia ser ele, mas pra frente... As últimas imagens dele pra mim... Foram positivas no Tottenham. Não, mas eu falo na própria seleção. Sim. Mas assim, é um novo trabalho. E aí, Guido, esses são os seus 11. Até no gol a gente escuta de vez em quando, o Alisson não e tal. Mas e aí, pra ser essa seleção, né, como disse o Pedro, ela vai mudar depois. O Estevão tá entrando nessa brechinha aí agora pelas circunstâncias. Mas e aí? Júnior, o Estevão, ele vem deixa um futebol muito bonito, né? Futebol muito bonito, futebol muito rápido, um futebol de muita qualidade. Eu quero muito ver ele jogando com o Ancelotti e espero muito do Vini Júnior. O Vini Júnior já são 6 ou 7 anos de seleção brasileira, a gente não faz essa conta. Já tem tempo. Então, e o futebol do Vini Júnior dentro da seleção brasileira, isso é mil de opinião, nunca aconteceu. Eu nunca vi o Vinícius Júnior jogar o que ele joga na seleção brasileira. Recente, até positivo, mas na balança tá assim. Mas agora, com o Ancelotti, eu quero ver essa postura. Eu acredito muito na diferença, principalmente no futebol do Vinícius Júnior, que vai colaborar muito com a seleção brasileira. E um ponto último, para concluir, é o Richarlison. Espero que realmente ele vá bem, ele se torne novamente o número dessa camisa, o nome dessa camisa. Agora, você me desculpa, mas se o Caio Jorge estivesse jogando o que ele está jogando no Cruzeiro lá fora... Não, aqui, se ele estiver jogando no Flamengo... Não, se ele estiver jogando no Flamengo, mas daí é porque não há dúvida. O Richarlison trabalhou com o Ancelotti no Everton. Foi uma convocação na base da confiança. Não, sem dúvida, o que o Vitor falou. Na próxima, está convocado. Se tivesse no Flamengo, estava convocado. E a gente vai agora para um rápido intervalo, o melhor intervalo da televisão brasileira. É rapidinho. Fique ligado que daqui a pouco tem um sorteio que vai acontecer amanhã. E eu vou te mostrar o que é um lindo corta-vento para você fazer sua atividade física. Você vai mandar a mensagem para o Zap 99680-2910 dizendo eu quero ganhar o corta-vento da CSA. Até falar rapidinho, cheio de malemolência, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o seu Bola na Rede, que você participa com a gente pelo nosso WhatsApp, 31 99680 2910. E sexta tem um sorteio. Olha só, galera, esse corta-vento é da CSA, você pode acessar @CSA Esportes para você conhecer o Instagram. E ele vai te proteger do vento, do frio, para você fazer sua atividade física. Ele é de nylon, é macio, você vai ficar protegidinho. E olha, ele tem patch refletivo atrás e na frente. E assim, seja correndo, de bike, passeando na rua, fazendo o que você quiser, você vai ficar bem na fita demais. CSA Esportes, fábrica de material esportivo. Essa é top demais. E a gente vai registrar seu Zap. Amanhã é o sorteio deste corta-vento. Falou em participação e interação? Aqui na tela, Luiz Bandeira, grande Luiz. Boa tarde, esse aqui é ciclista dos Raiz. Boa tarde, Júnior, eu quero ganhar um corta-vento da CSA. Obrigado, grande abraço para você, Luiz. Cláudio, bom dia, programa top, o verdadeiro papo de bola. Gostaria de participar do sorteio do casaco Cláudio Carneiro. Grande Cláudio, forte abraço para você.
Bruna Raíssa, eu quero corta-vento da CSA. Boa sorte aí pra você, viu, Bruna? Tem mais? Luiz de Andrade, grande Luiz, esse aqui é uma figura, tá, ó, no meu coração. Fala, Júnior Brasil, só passando pra dizer que você é um apresentador top demais. O Bola na Rede tá cada vez melhor. Obrigado por sempre trazer os craques do passado e é muito bom ver os antigos jogadores dos nossos clubes sendo lembrados. A nova geração precisa conhecer esses ídolos. Um abraço. Você é meu ídolo! Ah, que legal, Luiz. Forte abraço e mande sempre a sua mensagem. Vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro que voltou aos treinos e inicia a preparação para o jogo importante, que pode valer a liderança do Brasileiro. É o confronto contra o Vitória no Barradão na quinta, às 7h. Partida da 12ª rodada. Semana que vem volta a bola a rolar. O Cruzeiro está na segunda posição com 23 pontos e a equipe baiana na 16ª com 10 pontos. O Flamengo é o líder do campeonato, mas não entra em campo por conta. Como é que chama aí? Como é que chama a competição? Copa do Mundo de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes. Está aí, ó, os jogadores do Cruzeiro, eles participando, saindo dos treinos, ali o Léo Jardim, a turma toda. Já essa volta, o pessoal descansou bastante. E agora voltando à atividade, eu começo com você, Pedro Rocha, o homem forte lá da Rede Minas. Um jogo que para o Cruzeiro representa muito. Sim. Porque para o Cruzeiro é a liderança, mas eu vejo que ele tem um espaço maior. Porque simbolicamente o Cruzeiro, depois de tudo que passou, troca treinador, vai treinador, até rebaixamento, vamos deixar para trás, mas tantos problemas. Aí o Cruzeiro, num campeonato disputado, brigando ali, Flamengo, Palmeiras, e o time pode ficar em primeiro. E outra, não é aquela coisa de primeiro na primeira rodada, não. É no decorrer já aqui de quase o quarto do campeonato. Primeiro, inclusive, batendo o Palmeiras e o Flamengo nos confrontos diretos. Isso que é o mais chocante e mais impressionante nessa campanha do Cruzeiro. Vale muito. Vale demais, é uma vitória realmente muito importante e o Cruzeiro também até amanhã vai abrir para a imprensa poder acompanhar parte do treinamento. Isso é muito legal, é bom a gente valorizar isso. Hoje em dia é artigo de luxo, né? Treino aberto. Gente que já está um pouquinho mais de tempo nessa caminhada, era comum, treino 2, 3 vezes por semana, agora uma vez a cada 20 dias, mas a gente entende. O importante nesse caso é que o Cruzeiro consiga essa vitória num lugar onde o Cruzeiro já foi campeão brasileiro também, em 2013, em Salvador. O Cruzeiro tem um histórico muito positivo contra o Vitória, então é um jogo que o Leonardo Jardim pode colocar e praticar seu melhor futebol. Até porque eu vi depois os melhores momentos de Corinthians e Vitória, o 0x0, e olha que o Vitória está em 16º. O Vitória conseguiu sair da zona de rebaixamento por causa desse empate. O jogo foi tenebroso. O Cruzeiro tem condições de bater no Vitória lá, tem condições de ganhar o jogo. Até o Vitória dispensou jogador, abriu uma lista de dispensa, o Elton Rato saindo, outros jogadores saindo, investimento mal feito. Vitória contratou até o sobrinho, o filho do Sócrates, para ser ali gestor do futebol, junto do Fábio Mota, que é o presidente. Enfim, é um Vitória realmente que está num momento complicado. Carpini até começou muito bem, veio muito bem do ano passado, né? Colocou Vitória na Sul-Americana. Mas o Vitória eu acho que perdeu um pouco do foco jogando a Sul-Americana esse ano. O time que briga para não cair sofre muito quando tem essa fase. Verdade. Que tem que jogar mais partidas, que entra numa rotina parecida a um Cruzeiro, a um Atlético, a um Flamengo, a um Palmeiras. Então isso prejudica muito o Vitória. Então o Vitória pode sofrer muito com isso, mas eu vejo o Cruzeiro favorito. Só abrindo um parênteses, eu acho tenebroso isso que a CBF fez. Eu acho um absurdo você ter um jogo e depois parar o campeonato um mês e ter parado 10 dias. Para mim, é mais uma palhaçada nesse calendário da CBF. Mas do que vem da CBF. É mais CBF, do mesmo, vamos dizer assim. É mais do mesmo, não me surpreende nada. Agora, a pergunta que eu te faço, Guido, o Seabra fez um bom trabalho. Em um dado momento, perdeu até em termos de números. A gente tem que destacar isso. Quando eu falei há pouco sobre quando a diretoria banca também o trabalho do treinador, teve áudio que vazou e tal, questionando até o trabalho do treinador, isso com o Léo Jardim não tem acontecido. Mas, assim, sem dúvida, para mim, o trabalho do Léo Jardim desses últimos tempos é o melhor. Sem dúvida. Acho que voltar em relação ao Seabra é falar um pouco de passado, acho que não agrega tanto, mas ali foi um erro da diretoria. Ponto. Seabra tinha bons números. Chegaria na final do Sul-Americana. Exatamente. Então, mas tratando do presente, né? E aí o presente é Leonardo Jardim. O Cruzeiro é o segundo colocado e não é por acaso.
e poderia ser o primeiro. E você pegar, por exemplo, e a gente tem que ser realista, um Cruzeiro e Atlético, o Atlético saiu muito feliz com aquele empate contra o Cruzeiro. Verdade. Muito feliz. Lembrado. O Cruzeiro poderia hoje, sim, já ser o líder do Campeonato Brasileiro. E pega um Vitória que vem de 4 derrotas. A última vitória do Vitória, né? Contra o Vasco da Gama, que também não era essas coisas. É um time que o Pedro Rocha colocou muito bem colocado, briga para não cair. É um outro patamar esse que talvez no começo da temporada, pelo que apresentava o time do Diniz, a gente até acharia e entenderia que naquele momento o Cruzeiro também estaria disputando, seria um jogo, vamos dizer assim, de 6 pontos contra o rebaixamento, contra o Vitória. Só que a vida mudou através desse treinador, Leonardo Jardim, que mudou o time do Cruzeiro, colocando seus jogadores operários, dando confiança para esse time, e o resultado está aí. O Cruzeiro pode sim, e sinceramente, Júnior, acredito que deve terminar antes dessa parada aí como líder do Campeonato Brasileiro por mérito. Boa. Ô Pedro, é falado, o zagueiro pela esquerda, se não tem o João Marcelo, eu acho que esse ano é um ano perdido para ele, então o Cruzeiro não vai poder contar com esse jogador, daqui a pouco o outro Matheus aparece, já é um grande reforço que o Cruzeiro vai ter. Você vislumbra um atacante e até gostaria de ver um atacante que fosse assim um incontestável jogando ali pelas beiradas, porque o próprio Wanderson está vivendo um momento bom, mas a gente nunca olhou falando, esse é o cara, o Cruzeiro trouxe o grande cara, mas ele está muito bem, principalmente taticamente. E aí você fala um volante, fico até um pouco na dúvida com relação a isso, mas você projeta algum reforço a mais para esse Cruzeiro? Eu traria 2 zagueiros, eu não traria um só, traria 2 zagueiros. O Cruzeiro vai precisar ao longo da temporada de 2 zagueiros, até pela iminente saída do Gamarra. Falta um atacante de lado de campo. O Gamarra nem conta. Mas o problema é o seguinte, se hoje o Jonathan Jesus, por exemplo, vamos supor que ele está lesionado, mesmo que seja uma lesão simples, e tem um cartão amarelo na zaga, você tem que acionar o Gamarra contra o Vitória. Por exemplo, você dando um exemplo assim, hipotético. É o que tem, né? É o que tem. Então o Cruzeiro precisa de 2 zagueiros, porque a temporada é longa. Vai ter a Copa do Brasil também. Então vai chegar num dado momento, ok, o Cruzeiro não está mais na Sul-Americana, e há males que vem para bem. O Cruzeiro tem liberdade para brigar, que o Palmeiras, o Flamengo, o Bragantino não, porque o Bragantino hoje é quem está na briga também, mas o Palmeiras e o Flamengo vão estar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Provavelmente um dos dois vai rodar aí mais para frente, chaveamento, tem jogos mais complexos. O Palmeiras pega o Corinthians numa Copa do Brasil, o Atlético pega o Flamengo, são clássicos. Então o Cruzeiro tem uma sequência menos pesada, com todo respeito ao CRB, mas é um jogo que o Cruzeiro fazendo a primeira em Belo Horizonte, pode mesclar a equipe, como fez contra o Vila Nova na Copa do Brasil, não é nenhum absurdo. O Cruzeiro fazer um bom placar aqui no Mineirão, sai com um bom placar e depois poupa alguns jogadores lá em Maceió, pensando no brasileiro. Mas precisa sim de um volante e precisa desse atacante incontestável pelo lado de campo, sim. Eu ainda traria 2. O Wanderson é um cara muito útil, porque ele volta para marcar. Ele faz uma recomposições. Tem questão física que nem Bolassi sempre... também, o Jardim vê ele em outra função. Ele vê mais como reserva do Caio Jorge. Ele não vê tanto. E ele não dá para você virar e falar, vou colocar, porque a questão física já gritou para ele. Já gritou para ele. Tô com você nessa. Mas falta um atacante bom de lado de campo. Um cara do mesmo quilate, do Caio Jorge, do Gabi. Um cara nesse patamar. Matheus Pereira, um cara nesse patamar. Penso assim também. Agora, Guido, tem 2 jogadores que o Cruzeiro, se puder, ele entrega embrulhado com lacinho bonito, tapete vermelho. O Vitória falou, parece que algumas coisas esbarraram para a negociação não se concluir. Está aqui a imagem aí na tela, coloca aí para a gente. Nós vamos ter... vamos lá. Então, assim, os jogadores aí, Gamarra e Lautaro, meu Deus. Tem que entregar, o Cruzeiro não quer emprestar, o Cruzeiro quer grana à vista e parece que os jogadores queriam um período aí ainda... maior para poder descansar, foram alguns entraves. Mas eu acho que é o seguinte, não tem a menor dúvida que esses 2, aí, Lautaro e Gamarra, sabe, saindo vão ajudar o grupo. Eu concordo com você, eu só vou discordar quando você coloca que o Cruzeiro entregaria com lacinho de presente, porque não é bem assim. Por exemplo, o Lautaro não saiu porque existe uma condição financeira. Não quer empréstimo. Exatamente, existe uma condição, e está certo. Você investiu num jogador que não deu certo. Você tem que buscar recuperar, nem que seja... Mas é difícil. Você concorda? Um jogador que não mostrou bola, alguém ir lá e pagar os mesmos... Não, os mesmos não. Mas algo você tem que recuperar para não passar em branco. Ainda mais levando em conta o prejuízo que teve o Cruzeiro com a saída do Dudu. Que realmente é algo que um dono de SAF que não fosse
um apaixonado pelo time não faria nunca. Não faria nunca. O Pedro Lourenço, ele faz aquilo ali porque ele tem o Cruzeiro no sangue. E por isso que ele paga aquele valor para poder se ver livre do Dudu. Então ele tem que buscar essa recuperação em cima desses jogadores. Agora você falou uma coisa que é muito interessante sobre o Gamarra, que eu trago para o Atlético. O ruim com o Gamarra, olha, o Fausto Vera... Não, segura. Não. Você vai segurar e vai falar isso daqui a pouco do Fausto Vera. Daqui a pouco, guarda. Para, como diria o João Kleber. A gente vai agora para aquele intervalo sensacional. Tá aqui o Luiz falando no meu ouvido. Intervalo. Então a gente vai para o intervalo. Você, torcedor do Cruzeiro, Caio Jorge é ídolo. Caio Jorge é o cara confiante que o Cruzeiro vai se tornar líder na próxima rodada. E só lembrando, hein? Sexta-feira tem o sorteio do casaco corta-vento da CSA Sport. Mande sua mensagem falando o que quiser. Aqui você pode perguntar como que está o trânsito no centro da cidade, se você está com problema dentro de casa, com a esposa ou com o marido. A gente responde também. O importante é a sua mensagem e fala também que você quer ganhar o casaco corta-vento. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o seu Bola na Rede, aquele programa que é feito especialmente para você e eu espero que você se torne nosso sócio cativo. E só lembrando, hein, nessa sexta-feira, aqui no Bola na Rede, de segunda a sexta, na TV Horizonte e na Rádio América, vai ter amanhã. Olha só esse corta-vento maravilhoso da CSA Sport para você fazer suas atividades físicas protegido e não sentir frio. Ele é de nylon, secagem rápida, confortável, ventilado. É muito legal. Então mande a sua mensagem falando que você quer concorrer, que o sorteio é amanhã. E eu deixo aqui aquela mensagem para você que mandar. Boa sorte! E falando de mensagem, aqui na tela, Deusdete Júnior, boa tarde. Acho que o Galão da Massa vai engrenar agora. Quero ganhar esse corta-vento da CSA. Boa sorte, Deusdete, você que está sempre aqui com a gente. Márcio Feitosa, bruto, grande. Márcio Feitosa, boa tarde, vibrante. Eu quero o corta-vento, esse é cruzeirense. Grande abraço aí para ele. Quem mais? Alexandre, boa tarde. Quero participar do sorteio da camisa corta-vento. Alexandre, M. Duque Sagrada Família. Boa sorte para você, Alexandre. Acabou, mas não acabou a gente falando do Galo, porque começou a falar do Galo, que volta aos treinos depois de um descanso. O Galo precisava recuperar a energia. E o Galo tem uma pedreira pela frente. Entre aspas, o irregular Internacional na Arena do Galo na quinta, 9h30 da noite. O Galo está na 9ª posição da tabela com 17 pontos. E o Inter, presta atenção nesse Inter, 14ª com 11 pontinhos. O Inter vem de 5 jogos sem vencer, são 3 derrotas e 2 empates. E no último jogo perdeu para o Fluminense. Guido Jorge, porco magro, com todo respeito que o Inter merece, é aquele que suja a água, porque é o seguinte, quando começou o Brasileiro, o senhor veio aqui e falou, o Inter briga pelo título. Eu? Falou, sim, senhor. Você foi um dos que falou, tá entre os 4 favoritos. Tá gravado? Agora tá o Inter aí nessa baba aí. E aí, Guido Jorge? Ô, meu querido Júnior, posso ser bem sincero, o Atlético... Detalhe, todo mundo aqui falou, eu também falei que o Inter brigava pelo título e estava entre os 4. O Atlético, ele vive um contexto que não tem porco magro não, cara. Todo porco é porco gordo. Porco gordo, né? O Atlético ele tem que buscar a sua afirmação, a sua evolução técnica, a sua evolução tática, passa muito por elenco. É aquela questão que eu comentava que a gente fechou Gamarra para com o Fausto Vera, né? É o mesmo parâmetro. O Fausto Vera é um jogador que não estava nem na lista do Cuca para ser jogador do Atlético e de repente ele virou titular. Por quê? Por falta de elenco. A questão do Gamarra, não tem tu, vai ter o que quiser, mano. Vai ter que vencer você mesmo. Então o Atlético, ele vem de muitos altos e baixos. E a diferença do Atlético para o Internacional é muito pequena. O Atlético ainda perdeu posição com essa vitória do Botafogo. Enfim, é um campeonato, a gente vai chegando aí na 12ª rodada, metade aí praticamente já superior a metade, né, do primeiro turno. Não, do primeiro turno. Do primeiro turno, sim. Sim. Então, são rodadas que vão se definindo quem é que vai, quem é que joga lá embaixo, quem é que vai jogar pelo meio. E o Atlético, ele tem que se posicionar. Joga em casa, é um Internacional. 5 partidas sem vitória, o Atlético tem que buscar se aproveitar desse momento para buscar a sua afirmação. O problema é,
qual é o momento do Atlético? Porque, embora tenha vencido o Ceará, também não veio de um bom espetáculo. Espetáculo não, é longe disso. Não, né? é o Atlético sem Não, são duas coisas. Um é, querendo ou não, 7 jogos invicto, 3 jogos sem tomar gol, mas o desempenho não tá legal. Mas antes de falar do desempenho, que é algo até interessante para a gente debater sobre isso, esse antagonismo do resultado, querendo ou não, é algo válido, e daquilo que tem sido entregue em campo. Dudu pinta na hora certa. Não tem coelho, chega o Dudu, pode fazer a mesma função. E assim, quem acompanha os treinos fala, olha, o Dudu tá sendo interessante, inclusive boa qualidade de finalização. E aí, Pedro? Eu escalaria o Dudu sem sombra de dúvidas. O Dudu realmente, até eu ouvi isso em treino no Cruzeiro, ouvi isso de colegas da imprensa paulista também em outros momentos do Dudu, que é um jogador que se dedica muito nos treinamentos, é um jogador que nessa parte de preparação é muito bom. Teve um problema no Cruzeiro interno, mas a gente sabe que o Dudu tem lenha para queimar, é um baita jogador, vinha bem antes do Leonardo Jardim, pouca gente fala isso, mas o Dudu estava bem, era um dos poucos que se salvavam no Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Fernando Diniz, que era aquela tragédia no início do ano. O Dudu tinha desempenho, o Dudu era um dos poucos jogadores com Wesley Carvalho. No clássico, que o Cruzeiro perdeu de 2-0, jogou uma bola redondinha, o Cruzeiro, as poucas oportunidades que teve, o Dudu atuou em todas. Então o Dudu é um bom jogador, o Dudu tem lenha para queimar. Acho que o Dudu tem boas condições de substituir o Coelho, que para mim, além do Rubens, vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético, E ainda soma mais, o Scarpa e soma também. ao Scarpa também, concordo. Então acredito que o Dudu tem tudo para fazer uma boa partida. O Internacional é aquela coisa, ninguém vai julgar vocês dois, e nem os outros também que falaram que o Inter era favorito. Todo ano todo mundo fala que o Inter é favorito e nunca. E aí, mas aí eu vou colocar uma outra coisa. Essa aqui eu vou segurar para abrir essa ideia, a gente vai debater sobre ela, porque a gente tem ainda que falar do Galo. Mas é uma coisa impressionante na carreira do Roger Machado. Início de trabalho dele é sempre muito bom, encanta todo mundo. E aí depois algo acontece, meio Jair Ventura, que o trabalho não consegue ter uma boa sequência. Mas, Guido Jorge, como aqui não é Inter, aqui é o Galo. É o Galo. O que então o Cuca e os jogadores precisam entregar para que o Atlético tenha, nos números, tá legal, a defesa sólida, para que consiga entregar um pouco mais, para que consiga ter assim um convencimento no futebol? Porque friamente, igual a gente falou que o Inter poderia brigar, quando eu olho o time do Atlético, é um time de respeito. Sim. Tinha que entregar mais, Guido. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você pega, até comentava isso essa semana, os 11 do Atlético, né? Perguntando, o que você vê na caminhada para a Sul-Americana? Se eu pegar os 11 do Atlético no papel, o Atlético é campeão sul-americano. O problema é que os 11 do papel não demonstram em campo a qualidade que nós sabemos que eles têm. E o elenco O não elenco é tão bom reduzido. quanto o time. O elenco reduzido. E esse é o grande problema. O elenco reduzido, bem reduzido, eu não diria nem desequilibrado, porque o que é um desequilíbrio? Tem muito atacante, está faltando zagueiro. No caso do Atlético, não, está faltando em todas as posições. Questão do Dudu com o Coelho. Cara, o Coelho foi uma grande surpresa para mim, em termos de futebol. Eu acompanhei pouco dele no Atlético do Paraná. Você surpreendeu. E realmente se tornou um jogador diferenciado no Atlético. Agora, em termos técnicos, não dá nem para comparar Dudu e Coelho. Não tem nem comparação em termos técnicos. O grande problema não. Vamos Mas ver um se detalhe, será. a idade para o Dudu hoje é um ponto, o Coelho não tem isso como um problema. Mas eu vejo que, assim como o Pedro falou, o Dudu ainda tem futebol para queimar, tem lenha para queimar. A grande fica a interrogação para mim, isso é o meu entendimento, o Dudu em 6 meses ele conseguiu sair de 2 clubes de situações muito ruins. E eu espero que isso não se torne uma rotina e aconteça de novo. Agora, Pedro, eu quero saber o seguinte, você é o diretor do Atlético, tá? Você foi contratado, chega lá, aí eu queria o salário do Paulo Brax, viu? Não, aqui, coloca na tela agora esse rapaz que tá aí meio na corda bamba, esse aí, Palácios. Como é que fica a situação dele? Você já estaria procurando, já estava com algum clube engatilhado? Porque também diante daquilo havia uma boa expectativa quando ele chegou. Até teve jogo que ele correu, foi bem, mostrou uma velocidade e depois ficou. Foi um foguete molhado. Eu estaria procurando um clube, se não fosse no Brasil, nem que fosse para o mercado sul-americano, porque é aquela coisa. Se ele vai bem num time colombiano, num time argentino,
Até o MLS ele pode arrumar. Ele tem mercado para isso. Para lá, sim. Para lá ele teria bola para jogar num LA Galaxy, num LAFC, esses times aí da MLS. Ele tem muito perfil desse tipo de jogador. Agora, até emendando nisso, virando a página dele, igual você falou do Cruzeiro, a necessidade do Cruzeiro. A necessidade que você enxerga do Atlético, lembrando aquilo que o Guido disse, que a gente está sabendo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a dívida de Atlético e de Cruzeiro, que está um problema. Quais as necessidades do Galo? Um lateral esquerdo reserva, eu acho que o Caio Paulista... Pro Rubens cair pro meio. Rubens cair pro meio, o Caio Paulista, você vai me desculpar. Nossa, é outro também que estaria arrumando negócio. Estaria arrumando negócio, estaria devolvendo pro Palmeiras agora. Mais um jogador de lado de campo para uma ausência, porque eu consigo ver, ô Guido, o Coelho e o Dudu jogando juntos. Para mim, quem vai pro banco... Até pro meio. Exatamente. Para mim, quem vai pro banco é o Rony, nesse contexto. O Rony seria um reserva do Hulk, nesse meu contexto. Acho que dá para fazer um Atlético assim. Um outro meia, acho que o Atlético precisa de um meia mais clássico, porque o... Mas quem que é esse cara? Esse aí meia é difícil, que todo mundo quer. Quem que é esse? Talvez o Cruzeiro tenha esse jogador que não é o Matheus Pereira ou o Lucas Silva, que faz essa função em determinados momentos. Mas o Atlético precisava de um meia e eu acho que um zagueiro reserva também. Lianco e Alonso fazem uma boa zaga. O Alonso não é o mesmo de 2021, mas é um zagueiro honesto. Mas precisa de um reserva à altura, porque o Vitor Hugo também... Eu acho que está um pouco abaixo. Eu concordo com você. Eu só acho que falta nessa sua lista, e principalmente no que eu vejo, é um volante para o Atlético. O volante, com certeza. É o volante. Eu acho Na verdade, dois, né? Mas eu acho que quando o Guido fala, e ele lembrou muito bem, com muita propriedade, esse volantão desde a saída do Batalha ficou esse buraco. Eu não sei quem é, já foi falado até o nome do William Arão. Não é esse volantão. Eu acho que também não é. E outra, nós não podemos... guardar aquela imagem lá de trás. Hoje, a idade chega, muda a característica do próprio Dudu, muda de tantos outros jogadores, ele não vai entregar aquilo que entregou outrora. Mas e aí? Você tem um volantão aí para indicar para o Galo? Ô, Júnior, é difícil, né? É difícil a gente buscar. Tá difícil. Ainda mais quando você não tem grana. O Atlético não tem dinheiro. Ele tem moeda de troca. Será? Porque... O Palácios pode ser uma moeda de troca com... Não, assim, com o time sul-americano. Esse volante de saída, você pode negociar o Palácios. Aí a gente coloca. Pode ser, mas será? Será que o time vai querer? Exatamente. Esse que é o problema. É difícil achar uma peça dessa. Algumas posições, o camisa 10 que em exceção, é difícil. O atacante, esse volantão. É difícil. O zagueiro, você coloca aquele cara meio brucutu, segura a onda. Mas para essas posições é complicado. E você, torcedor atleticano, confiante para o jogo contra o Inter, acredita que Dudu vai dar certo? Mande sua mensagem para a gente, 31 99680 2910, o intervalo é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta com o seu Bola na Rede. Voltamos com o seu Bola na Rede, um programa de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, falando de futebol, esportes e muito mais. E na sexta tem aqui, olha só, galera, o sorteio deste lindo corta-vento da CSA para você realizar suas atividades físicas. Mande a mensagem para o zap 99680-2910. Ele seca rapidinho, ele é gostosinho e te protege do frio. Você vai ficar bem demais na fita. Coloca as mensagens aqui para a gente acompanhar. Está aqui a Valda, boa tarde, sou Valda Natalina Ferreira Oliveira, Itacolomi, Sabará, Minas Gerais, não entendo nada de futebol. Entende sim, só de estar aqui com a gente, você já é nossa treinadora. Mas estou aqui na escuta do programa e quero concorrer ao prêmio, também mereço. KKKKK, merece sim, grande abraço para você. Kalaile Miyamoto, esse aí que é amigo do Baiano, esse tem uma história no futebol bacana. Grande abraço aí, boa tarde, Júnior Brasil. O Galo corre risco de fechar as portas? Não. Isso pode explicar os resultados ruins do time? Eu acho que também não. Tem uma situação aí dos jogadores até se posicionando contra aquilo que foi acordado e não está sendo cumprido, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Júlio, boa tarde, eu quero ganhar o casaco da CSA, boa tarde e boa sorte, Júlio. Nilson, olá, sou Nilson do bairro Horto de BH. Estou sintonizado no programa, manda um alô para mim. Nilson, valeu demais você aí do Horto, um bairro que eu gosto muito. Grande abraço para você. E olha só, falando de dívida, a gente entra agora no assunto. Segundo o relatório Convocados, feito em parceria com a Outfield, produzido pelo economista César Grafietti, aponta que a dívida do Atlético é 2 vezes maior que a dívida do Cruzeiro.
A dívida líquida do Atlético é de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais, enquanto a do Cruzeiro é de 1 bilhão 158 milhões de reais. O clube que mais vai demorar a pagar as dívidas entre os clubes da Série A é o Atlético. Precisa de mais de 22 anos para pagar. Isso gastando por temporada 20% do que arrecada. O Cruzeiro vem em segundo, como o que mais vai demorar a quitar as dívidas. Precisa de quase 22 anos. Estes números foram coletados dos balanços financeiros dos clubes de 2024. Ainda segundo o economista, a maior dívida do futebol brasileiro é a do Corinthians. Novidade, hein? A do Atlético, a segunda, a terceira do Botafogo e a do Cruzeiro, a quarta. Atlético e Cruzeiro apresentaram um aumento das dívidas. O número da dívida do Atlético no relatório diverge do balanço do clube, que apontou uma dívida de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Contudo, o economista explica que o clube fez algo que não é recomendado: somar passivos circulantes e não circulantes e subtrair as receitas antecipadas. Ô Pedro, você que além de jornalista, você é economista, você fala muito sobre isso lá na Rede Minas. Explica isso aí. Não tá legal, não. Não tá legal. Realmente, a situação do Atlético financeiramente é complicada. Teve toda a dívida adquirida por causa da construção da arena, das contratações. A gente vê o Atlético saindo constantemente por falta de pagamentos. É algo triste, porque o Atlético já teve um momento financeiro muito melhor. Agora, precisa realmente acertar essa situação, organizar a casa. Antes de dar um passo maior, tem que organizar a casa. Guido, rapidinho que a gente está chegando. Vou chamar a atenção só para a questão do economista, quando ele coloca pagando 20%. Porque o que é isso? Isso é a lei da SAF. Você tem que pagar 20% do que você arrecada. Então, quando a gente vai falar a dívida do Atlético é 1 bilhão, não é bem assim, sabe, Júnior? As coisas têm... Porque existe uma lei da SAF, essa dívida ela é diluída. O grande problema do Atlético são as dívidas pós-SAF, na minha opinião, que tiram do Atlético a credibilidade do mercado. Saiu o adversário do Atlético, sábado, Atlético Paulista de São Paulo, jogo treino. Bacana, boa. E um detalhe, o que eleva tanto isso? Os juros bancários. Galera, valeu demais, a gente ainda vai voltar nesse tema durante a semana. Muito obrigado pela sua companhia, valeu demais. Hoje, 7 da noite, tem um Placar Horizonte. Amanhã, se Deus abençoar, estarei de volta aqui à 1 da tarde com você. Pedro, muito obrigado. Guido, valeu demais. Um beijo, galera.